Olá, senhoras e senhores, voltamos aqui para o nosso programa Veras News de 2014. Demorou, mas o terceiro programa agora sai. E aí acumularam aí, gente, vários assuntos importantíssimos que deverão ser cobrados nas provas e que, na verdade, já estão sendo cobrados. Nosso primeiro assunto, meus queridos, é o famoso Marco Civil Regulatório da Internet, que foi aprovado agora esta semana, do dia 20 e pouco aqui pelo Senado e sancionado no dia 24 de abril pela presidenta Dilma. Gente, o que é esse tal de Marco Civil da Internet? É uma lei que estabelece direitos, deveres e garantias dos usuários da internet e dos prestadores de serviço. Direitos, deveres e garantias dos usuários e dos prestadores de serviço. Isso estava tramitando há 3 anos na Câmara dos Deputados, foi aprovado em março, houve todo um debate e mandaram para o Senado e o Senado teve que aprovar toque de caixa, mas foi uma coisa muito rápida lá no Senado. Por que você vai saber daqui a pouco? Quais os principais tópicos, quais os principais pontos desse tal Marco Civil da Internet? Vamos lá, galera. Primeiro tópico, a questão do armazenamento de dados. O governo brasileiro, a presidenta Dilma mais precisamente, queria que os provedores de internet armazenassem os dados aqui no Brasil. Por quê? Porque eles lembram da história da espionagem divulgada pelo Edward Snowden. Tudo fica armazenado lá nos Estados Unidos e eles aproveitavam para meter as mãos nas nossas informações. Essa história de armazenar dado no Brasil não passou, não está no Marco Civil da Internet. Outro ponto importante é a questão da neutralidade. O que é a neutralidade? Significa que é uma isonomia. Os provedores de internet não poderão oferecer pacotes diferenciados para os usuários. Ou seja, quem pagar mais vai ter acesso a e-mail, vídeo, não sei o que lá. Quem pagar menos não tem. Não pode. Isonomia. Todo mundo terá que ter acesso ao mesmo serviço. Para não acontecer como acontece com as TVs a cabos, que você paga mais, aí tem o Premiere, quem não paga só pega ali o jogo rebarba. Então não pode. Isonomia, todos têm que ser tratados igualmente, tá bacana? Agora veja bem, isso não impede que as empresas de internet ofereçam pacotes de velocidade diferenciado. Pode oferecer diferentes velocidades e, é claro, cobrar diferente. O terceiro tópico é a questão da retirada de conteúdo. Gente, postaram algo que você sobre você que você não gostou na internet. Como é que fica isso? Era comum a justiça punir a pessoa que postava e também o provedor, o Google, o Facebook, seja lá quem fosse. Agora só pode punir a pessoa. Os provedores de internet não serão mais responsabilizados em relação a isso. Agora, se a justiça mandar tirar e eles não tirarem, aí sim eles também serão responsabilizados. Porque frequentemente esses provedores de internet argumentavam que a sede de suas empresas eram nos Estados Unidos, logo eles não se subordinavam à lei brasileira. Terão que fazê-lo, terão que se subordinar. A outra história, e lembrando que se publicarem material de natureza pornográfica a respeito de você, com sua imagem, esse sim tem que ser tirado imediatamente. Tá bacana? A questão do sigilo e da privacidade. Tá lá claro, galera, as comunicações não podem ser violadas, até porque se pudessem, violariam a própria Constituição, o próprio artigo 5º. Tá bacana? Porque rolou toda uma boataria aí dizendo que a internet ia ser cerceada, que nós não poderíamos mais organizar manifestações, nada disso. Continua com a privacidade bonitinho. A única coisa que as empresas podem fazer é armazenar seus dados por 6 meses. Que dados? A hora que você acessou a internet e quanto tempo você ficou ali na internet navegando. Agora, o conteúdo, o que você conversou, o que você deixou de conversar, isso eles não podem fazê-lo. Tá bacana? Então esse é o famoso Marco Civil da Internet que Dilma sancionou no dia 24. Por quê, galera? No dia 23 e 24 aconteceu no Brasil outro assunto importante, a NET Mundial. Ficou popularmente chamada de NET Mundial, mas o termo correto é Reunião Multissetorial Global de Governança na Internet. Que porra é essa? Você lembra lá que no ano passado o Edward Snowden divulgou aquela série de denúncias
de que os Estados Unidos estavam bisbilhotando a vida alheia e um dos mais bisbilhotados era o Brasil, um dos países mais espionados. Dilma e Angela Merkel, da Alemanha, que também era espionada, encaminharam para a ONU uma resolução pedindo para que fossem criadas regras internacionais de que garantissem a privacidade na internet. Essa resolução de Brasil e Alemanha foi aprovada em dezembro e agora, 23 e 24, em São Paulo, de abril, aconteceu o quê? A primeira reunião da ONU na tentativa de criar essas tais regras mundiais de uso na internet. Então isso tudo ficou conhecido como Net Mundial. Quais os principais tópicos debatidos lá? Primeiro, galera, a questão da descentralização dos processos decisórios sobre os rumos da rede. Quem controla a internet hoje são órgãos chamados ICANN, ICANN e LANA, que é responsável pelos registros dos domínios. Esses dois órgãos ficam nos Estados Unidos e os Estados Unidos, lá na Califórnia, e os Estados Unidos é que acabam controlando, estabelecendo alguma outra regra da internet. Como a internet hoje é uma espécie de patrimônio mundial, todos os países querem ter o poder de tomar decisões para não ficar só na mão dos Estados Unidos. Isso aí vai ter que ser discutido em outras reuniões. Mas já ficou definido nessa o que, galera? Que a questão da privacidade deve ser garantida. Essa net mundial tem que regulamentar tudo isso. Tem que manter a internet como um ambiente inovador e criativo. Por quê? É a crítica de alguns. Se a gente começar a criar regras demais na internet, ela perde a sua função. Essa função libertária, inovadora que ela sempre teve, tá? Outra coisa importante é que a internet deve respeitar os direitos humanos, incluindo tanto a questão da liberdade como da privacidade. E eles definiram que tudo na internet tem que ser democratizado os padrões técnicos. Ou seja, como é que faz a internet, como é que cria os softwares e tudo mais. Para quê? Para que não fique monopolizado na mão de poucas empresas, isso que é quase já um patrimônio da humanidade. Tá bacana? E a outra, ficou definido que eles marcarão outras reuniões dessa net mundial para que seja ainda regulamentado com mais detalhe tudo que deve funcionar na internet. Lembrando que em relação a esse assunto, agora no mês de abril, o jornalista Glenn Greenwald, aquele que é casado com o brasileiro David Miranda e que junto com o Edward Snowden fez as denúncias da espionagem dos Estados Unidos, o jornalista Glenn Greenwald, que é americano, ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo. Gente, o prêmio Pulitzer é o maior prêmio do jornalismo mundial, é uma espécie de Oscar do jornalismo mundial. E ele ganhou justamente por ter feito as denúncias contra lá o Barack Obama, contra os Estados Unidos. Beleza? Nosso terceiro assunto aqui, aí já mudando essa história, é a tensão lá no Extremo Oriente. Japão e China estão se ameaçando por causa de um conjunto de pequenas ilhas chamadas de quê? Sankaku. Ai, meu japonês cearense está fera. Ilhas Sankaku. Essas ilhas Sankaku são ilhas vulcânicas controladas por Tóquio, pelo Japão, mas desejadas pela China. E aí, gente, está aumentando a tensão militar. Tanto japoneses quanto chineses estão aumentando suas forças militares na região. Se são ilhas vulcânicas lá no meio do nada, é porque tem algo interessante para esses caras estarem ali. Essas ilhas, no subsolo, têm grande quantidade de petróleo, mais uma vez o petróleo, os recursos energéticos. Então fiquem de olho, porque isso pode levar a um confronto. Agora, no mês de abril, Barack Obama visitou o Japão e disse que os Estados Unidos estão do lado japonês na disputa por essas ilhas. E a China falou, não se meta nessa história, Estados Unidos. E o Obama falou, eu me meto sim. Fiquem de olho. Ilha Sankaku, disputada por japoneses e chineses. Pois bem, e a China, inclusive, decretou uma zona de espaço, uma zona de exclusão aérea. Qualquer aeronave japonesa que passar por ali e não se identificar, a bala come. E olha, a ilha é controlada pelo Japão, mas quem decretou a zona de exclusão aérea foi a China. Então a tensão está aumentando. Agora, falando em tensão mesmo, nosso quarto assunto, esse é de lascar, galera. O escândalo da Petrobras. Aprende aqui, vamos fazer passo a passo. Gente, em 2005, na verdade, a Petrobras iniciou uma política de expansão mundial para que a empresa, que é uma grande petrolífera do planeta, a Petrobras, passe a ganhar uma dimensão mais internacional. Para tanto, a Petrobras resolveu comprar algumas refinarias pelo mundo. Comprou no Japão e comprou também onde, galera? Em Pasadena, lá no Texas, nos Estados Unidos. O problema é que agora foram levantadas algumas suspeitas a respeito da aquisição dessa refinaria. Gente, são suspeitas de super
faturamento e evasão de divisas. E qual é o problema? É que na época em que a refinaria foi comprada, em 2006, a presidenta Dilma Rousseff, que na época não era presidenta ainda, era a presidenta do Conselho de Administração da Petrobras. Então, no final das contas, quem assinou o papel, quem usou a caneta para a aquisição da tal refinaria, foi a presidenta Dilma. E aí, presta atenção. Em 2006, a Petrobras pagou 360 milhões de dólares por 50% do valor dessa refinaria. 360 milhões. O problema, galera, é que um ano antes, a empresa belga Astra Oil tinha comprado essa mesma refinaria por 42 milhões. Opa, nós pagamos 360 milhões por algo que um ano antes a empresa Astra Oil da Bélgica comprou por 42 milhões apenas. E nós só compramos metade por 360 milhões. Tá bom. O problema é que a Petrobras era sócia dessa empresa, a Petrobras tinha 50%, a Astra Oil da Bélgica tinha 50%, mas houve um desentendimento entre as duas empresas, entre as duas sócias, a respeito de investimentos. E aí o que aconteceu? A empresa belga disse, já que a gente não se entende, você tem que comprar a minha parte, os meus 50%. Aí é que veio o problema. Quando foi assinado o contrato de compra, tinha duas cláusulas no contrato que a galera aqui no Brasil não percebeu ou fez de conta que não percebeu. Um contrato se chama Put Option. Meu inglês tá fera, hein? Put Option. Que diz o quê, galera? Que quando houver uma desavença judicial, a outra tem que comprar a parte do sócio. Então o Brasil tinha que comprar os 50%. Até aí tudo bem. Qual era o problema? Havia outra cláusula, a cláusula Marlin, que diz o quê? Que todo ano o valor da outra empresa era corrigido em 6,9%. Então, todo ano os 50% da Astra Oil aumentava 6,9%. E a Petrobras agora tinha que comprar esse negócio por um valor exorbitante. Isso foi parar na justiça e a justiça dos Estados Unidos acabou determinando que a Petrobras tinha que comprar a parte da Astra Oil. 820 milhões. Gente, isso representa 27 vezes o valor original de 42 milhões comprados pela Astra Oil. E tenta imaginar que escândalo isso representa. É 1 bilhão e 200 milhões da grana brasileira que foi parar, que vazou, que sumiu. Pois bem, qual o argumento da presidenta Dilma? Olha, eu só autorizei a compra disso porque eu recebi um relatório falho, eu recebi um relatório incompleto. Técnicos fizeram esse estudo dizendo que valia a pena comprar isso e eu confiei nos técnicos. A crítica, então, é que ela acabou assinando algo que ela não tinha, o que, galera? Lido, de que ela não tinha plena certeza do que ela estava assinando. Quem fez esse relatório técnico? Um diretor chamado Paulo Roberto Costa, um cara que, por coincidência, agora, gente, no dia 25 de abril, tá preso pela Polícia Federal, envolvido num esquema de lavagem de dinheiro com doleiros e tudo mais, e tá preso lá na sede da Polícia Federal, e o inquérito foi aceito pela Justiça. Era essa criança que está presa aí, que fez o tal relatório técnico, que levanta mais suspeitas ainda. Será que esse cara não levou algo por fora? Será que foi apenas um mau negócio feito ou que houve também questão de corrupção? Isso o tempo é que vai dizer. Tá bom, o certo é que nós estamos em ano eleitoral e a oposição não brincou, galera. A oposição não brincou e recolheu assinaturas suficientes para abrir uma CPI no Senado. O problema é que no ato da CPI, o governo que não é bobo era uma CPI exclusivamente da Petrobras. Mas os governistas que não são bobos incluíram também nessa CPI a investigação do escândalo da Alstom, né, em processos licitatórios fraudulentos para fornecimento de trem e manutenção do metrô no estado de São Paulo. Assunto esse que a gente já falou no primeiro Veras News desse ano. Ó. Eu me antecipei ao assunto, hein? Tá bacana? Então vamos investigar a Petrobras, mas vamos também investigar o metrô de São Paulo. Essa confusão toda foi parar no Supremo Tribunal Federal. A oposição quer que seja instalada a CPI só da Petrobras e o governo queria que fosse instalada uma CPI da Petrobras e também lá dos trens de São Paulo. A ministra Rosa Weber deu a decisão e baseada aqui, ó, no artigo 59, parágrafo 3º da Constituição, leia isso lá, artigo 59, parágrafo 3º, diz que
As exigências para que se abra uma CPI é que tenha um fato determinado e um prazo certo. Eu aprendi isso com o professor João Trindade, grande amigo, grande mestre, professor João Trindade. A ministra então disse o quê? Opa, tem um fato determinado, o caso da Petrobras. Mas o outro não está determinado. Quer abrir uma CPI sobre quer investigar os trens de São Paulo? Quer investigar o metrô de São Paulo? Então abra outra CPI. Resultado, está definido, galera. Vai ser instalada a CPI somente da Petrobras. Os governistas que não são bobos, é ano eleitoral, já estão recolhendo assinatura também para abrir uma CPI separada lá da confusão dos trens de São Paulo. Tá aí, galera. Vamos esperar o resultado dessa CPI. E isso vai dar pano para manga até porque é ano eleitoral. Lembra, os governistas dizem que só estão querendo abrir essa CPI porque é ano eleitoral, criar fato político. O pessoal da oposição diz que não, que tem que investigar mesmo para saber o que foi feito com essa grana, com esse patrimônio brasileiro. Beleza? O outro assunto importante, nosso quinto assunto, é que a agência de risco Standard & Poor's rebaixou a nota de crédito do Brasil. Gente, existem algumas empresas no mundo, agências, elas não são ligadas à ONU, isso é importante, elas são independentes e elas ficam analisando a economia dos países, das empresas, dos bancos, para dizer se aquela empresa ou o país é ou não é de confiança. E aí ela orienta seus investidores, fulano de tal, vale a pena você aplicar o dinheiro no Brasil, porque o Brasil está equilibrado, a taxa de juros é X e tudo. Tá bom. A agência Standard & Poor's rebaixou a nota do Brasil de BBB para BBB-. Para BBB-. É como se o Brasil estivesse na Série B do Campeonato Brasileiro e tivesse sido rebaixado para a Série C. Tá bacana? Lembrando que mesmo com esse rebaixamento, o Brasil continua com o que eles chamam de Investment Grade. Investment Grade. O grau de investimento. Ou seja, a tal da Standard & Poor's disse, olha, estou rebaixando a nota do Brasil, mas ainda é um país de confiança. Tá bacana? Quais foram os fatores que levaram a agência a rebaixar a nota do Brasil? Primeiro, diz que a economia brasileira está em ritmo desacelerado. No governo Lula a gente vinha crescendo a taxas de 4, 4,5, 5, teve até 7. No governo Dilma não consegue passar dos 3 de jeito nenhum, 2, tudo mais. A outra, a expectativa de crescimento do Brasil continuará sendo moderada, ou seja, a gente não vai crescer 3, 4 como seria o ideal. E principalmente a agência diz que o governo está gastando dinheiro demais. Gastando mais do que arrecada, aumentando o que, galera? A dívida pública, e tudo isso coloca a economia em risco, contribui para o aumento inflacionário e tudo mais. Tá bacana? O que é mais engraçado é que apesar da agência ter baixado a nota brasileira, o Brasil cresceu em 2013 2,3%. Gente, 2,3% não é um pibão. É um pibinho, mas, apesar de ser um pibinho, é um dos maiores crescimentos do mundo. Significa que se o Brasil não está bem, o mundo também não está bem. Tá aí. O Brasil cresceu mais que quase todos os países do G20. O G20, que é formado lá pelos ricos e os principais emergentes. Então, basicamente, G7, União Europeia e os BRICS. Beleza? E aí o governo, quando foi questionado a respeito desse rebaixamento, disse: essa mesma agência que está rebaixando a nota do Brasil não merece credibilidade. Porque lá em 2008, em um dia, ela classificou o banco Lehman Brothers, um banco do setor imobiliário dos Estados Unidos, classificou esse banco com AAA, AAA, que é a maior nota da agência. Num dia ela classifica o banco com AAA, dizendo que era de extrema confiança. No dia seguinte, o banco faliu, criando aquela crise do setor imobiliário em 2008, que se espalhou pelo mundo inteiro. Ou seja, dizendo ao governo que não pode levar essa agência em consideração. Tá? O bom é que a gente fique de olho na questão econômica brasileira. Nosso sexto assunto é a continuação, galera. Ucrânia, gente, a coisa não para. Você viu lá que o presidente Viktor Yanukovych rejeitou um acordo de entrar na União Europeia, o que levou o povo para a rua. O cacete comeu. No dia 19 de fevereiro, várias pessoas morreram lá, onde os atiradores de elite meteram bala. O presidente Viktor Yanukovych foi destituído e um governo provisório foi instalado na Ucrânia. Em meio a esse contexto todo, a Crimeia, já falei disso para você no Veras News passado, a Crimeia acabou declarando a independência, a separação da Ucrânia e a unificação à Rússia. E a Rússia aceitou. Tá bom, galera, qual é o problema? É que como a Crimeia se separou e deu certo, outras cidades e regiões, principalmente no leste da Ucrânia, que tem maioria russa, resolveram seguir o exemplo da
Crimeia. E o que é que eles estão fazendo agora? Também declarando a independência e pedindo a união à Federação Russa. Segundo os Estados Unidos, a União Europeia e o governo da Ucrânia, isso é o Vladimir Putin, presidente russo, que está pilhando a galera para se revoltar, para desestabilizar a Ucrânia. Até porque agora, no mês de maio, haverá eleições presidenciais na Ucrânia e lá tem um candidato que é mais pró-Rússia. E a galera quer que seja eleito um candidato pró-União Europeia. A confusão continua, está à beira de uma grande guerra lá na Ucrânia e até que já está se espalhando para outros países. A Moldávia, que é vizinha da Ucrânia, é outro país, também tem população de maioria russa, parte do lugar. E essa população da Moldávia, das cidades com maioria russa, também está querendo seguir o exemplo da Crimeia e declarar a independência. Como a situação está tensa, para provar que está tensa, a Polônia, que é uma aliada dos Estados Unidos, faz fronteira com a Ucrânia, os Estados Unidos mandaram soldados para a Polônia e mandaram para lá caças F-16. De certa forma, então, mais uma vez, os Estados Unidos estão ali num jogo de ameaças com a Rússia e o Vladimir Putin disse o quê? Eu já estou Putin com você. Barack Obama não me ameace. Não, mais uma vez, ressuscitando aquele cenáriozinho da Guerra Fria. A situação está cada vez mais tensa lá por causa da história da Ucrânia. Na Venezuela, que nós já falamos na aula passada, nosso sétimo assunto aqui, galera, os conflitos continuam, as classes A e B querem a saída do presidente Nicolás Maduro, querem a antecipação das eleições, as classes C, D e E, o povão, gosta do Nicolás Maduro, que é a continuidade do Hugo Chávez, e os conflitos continuam lá nas ruas da Venezuela com mortes cada vez mais. Resultado, para tentar apaziguar os ânimos, para tentar acalmar a situação, a UNASUL, União das Nações Sul-Americanas, um órgão criado em 2008, formado pelos 12 países aqui da América do Sul, criado por ideia do Hugo Chávez e do presidente Lula, essa UNASUL encaminhou para a Venezuela uma comissão formada por ministros das relações exteriores para tentar fazer com que as duas partes conversem e minimizem a situação. Até porque com a Venezuela desestabilizada, não esqueça, a Venezuela faz parte do Mercosul, aumentando ainda mais a instabilidade em todo o Mercosul e toda a América do Sul. Então lembra, o cacete continua na Venezuela, a situação está tensa. Recentemente o Nicolás Maduro até mandou prender alguns oficiais do exército, generais, dizendo que eles estavam planejando um golpe militar. Fiquemos de olho na continuidade dos assuntos da Venezuela. Nosso oitavo assunto, gente, também meio que repetição, é o relatório do IPCC. O IPCC, sigla em inglês, é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. É um órgão da ONU formado por mais ou menos 3.000 cientistas de várias partes do mundo que estuda o aquecimento global e suas consequências. No dia 31 de março e no dia 22 de abril, o IPCC divulgou 2 relatórios definitivos e já traz mais uma vez uma visão catastrófica dizendo que em virtude do aquecimento global e das mudanças climáticas vocês vão o quê, galera? Morrer. Vocês vão morrer. É o que eles dizem. Então, gente, o relatório se chama Mudanças Climáticas, Impacto, Adaptação e Vulnerabilidade. Quais foram os principais pontos lá? Segundo eles, vai aumentar os eventos climáticos extremos. O que é isso? Furacão, tornado, ciclone, tempestades secas. Eventos climáticos extremos estão aumentando em virtude do aquecimento global. Por causa disso, haverá uma queda na produtividade do trabalho. À medida que o calor for aumentando consideravelmente, as pessoas vão produzir menos em virtude do calor. Uma espécie de determinismo geográfico resgatado. O outro tópico deles aqui é que o PIB mundial vai cair cerca de 2% até 2050, quando o ideal é que o mundo cresça cada vez mais, eles estão dizendo que o PIB vai cair. E vai cair por quê? Porque esses impactos, essas mudanças climáticas vão impactar drasticamente a agricultura. E aí a galera que vai fazer concurso do MAPA, presta atenção, pode até ser tema da redação. Mudanças climáticas e insegurança alimentar. Então, gente, mudanças climáticas e insegurança alimentar. Qual é o barato? Ó, segundo o IPCC, em virtude das secas, das enchentes, grandes produções vão diminuir, ó. Vai diminuir a produção de milho, de arroz e de trigo em cerca de 25%. Tenta imaginar 25% a menos na produção de trigo, arroz e milho já gera uma catástrofe na alimentação mundial. E o pior não é isso, a população mundial está comendo cada vez mais. O ideal é que a produção aumente 70% para atender a demanda consumista mundial.
e o IPCC está dizendo que essa produção de alimentos vai diminuir. Além disso, em virtude das mudanças climáticas, eles já concluíram que a disponibilidade de água potável vai o que, galera? Diminuir. Resumo da história, segundo o IPCC, se você não morrer queimado por causa do aquecimento global, você vai morrer afogado porque o nível do mar está subindo, ou você vai morrer com tempestades, ou tu vai morrer de fome, tu vai morrer, cara. Essa aqui é a visão. Essa é a visão dos cientistas do IPCC. Mas, lê meus lábios. O CESP principalmente adora cobrar. Existe no mundo outro grupo de cientistas, lembra? Os cientistas céticos. Esses céticos dizem que o aquecimento global é um fenômeno absolutamente natural. Então o IPCC diz que é causado pela ação humana e é catastrófico. Os céticos dizem que o fenômeno é absolutamente natural. O CESP adora cobrar o quê? Há consenso entre os cientistas de que o aquecimento global é causado pela ação humana. Certo ou errado? Errado. Não existe esse consenso. Gente, nosso nono assunto fala lá sobre o conflito entre judeus e palestinos. Tá bacana? Há 5.000 anos esses dois povos se matam e em 2012, finalmente, a ONU reconheceu o Estado da Palestina, mas reconheceu como Estado observador. Hoje, a Palestina está dividida em duas partes. De um lado, a Cisjordânia, do outro lado, a faixa de Gaza. A Cisjordânia é controlado por um partido político que se chama Fatah. A faixa de Gaza é controlado pelo Hamas, que é um grupo terrorista. E esses dois grupos, Fatah e Hamas, não se entendiam aí nos últimos tempos e tudo mais. Só que essa semana eles anunciaram uma união. Fatah e Hamas, os dois grupos palestinos, anunciaram uma união, como eles já fizeram várias vezes, e dizendo eles que agora é definitivo e que vão convocar eleições para daqui a 6 meses. Eleições na Autoridade Nacional Palestina, que é o Estado Observador Palestino. Quem não gostou dessa história? Israel. Lembra, Israel é inimigo mortal do Hamas e vice-versa. E Israel disse para o pessoal da Palestina. O presidente da Palestina se chama Mahmoud Abbas. Israel disse, ou você negocia comigo a paz, ou você negocia com o Hamas. Se você, Mahmoud Abbas, do Fatah, se unir ao Hamas, as negociações de paz sequer vão recomeçar, elas que estão suspensas. Isso aumenta ainda mais a tensão na região. Aumenta de tal maneira que recentemente aí, Israel bombardeou a faixa de Gaza após mísseis de fabricação caseira terem sido lançados da faixa de Gaza para o território de Israel. A tensão volta naquela região. E o pior, galera, toda vez que israelenses e palestinos se matam, o mundo inteiro paga por isso. Porque o conflito entre eles deixa todo o Oriente Médio instável, o que faz com que o preço do petróleo suba. E aí até você paga o preço, porque mais cedo ou mais tarde vai subir o valor da gasolina. E nosso último assunto é a Comissão Nacional da Verdade. Dia 31 de março completou aí 50 anos do golpe militar, resgatando esse assunto. Gente, em 2012 a presidenta Dilma criou a Comissão Nacional da Verdade. Ela é formada por 7 pessoas escolhidas pela presidenta Dilma. Com que objetivo? Investigar violações aos direitos humanos ocorridas no período que vai de 46 até 88. Veja que não é só o período da ditadura militar, como está caindo nas provas. De 46 a 88, a ditadura militar durou de 64 até 85. Claro que os trabalhos da comissão estão dando prioridade ao período da ditadura militar, onde ocorreram grandes violações aos direitos humanos brasileiros. Essa comissão deveria encerrar os trabalhos agora no mês de maio, mas a presidenta Dilma resolveu prorrogá-la até o dia 16 de fevereiro de 2014. Segundo os analistas, é para que não haja desgaste eleitoral, já que a comissão, na verdade, não é aceita por um eleitorado mais conservador, pelos militares, e isso poderia levar Dilma a perder votos. Ou seja, não é bom confusão na véspera do processo eleitoral. O que essa comissão fez de importante aí nos últimos dias? Exumou o corpo do presidente João Goulart, exumou os restos mortais do presidente João Goulart, para ver o quê? A suspeita de que ele não morreu de problema cardíaco, mas que ele teria sido envenenado. Então foi feita a exumação para ver se encontra ali algum produto químico, algum veneno. Mandaram aqui para a Polícia Civil do Distrito Federal, não conseguiram achar nada e agora mandaram os testes para os Estados Unidos, a gente está esperando. A Comissão Nacional da Verdade recentemente disse que o presidente Juscelino Kubitschek realmente
morreu em um acidente de carro, porque havia a suspeita de que ele teria sido lá assassinado também pela ditadura militar e tudo mais. Não, segundo a Comissão Nacional da Verdade, foi um acidente de carro e não um atentado. E a Comissão da Verdade também confirmou que o deputado federal do Rio Grande do Sul, Rubens Paiva, que tinha desaparecido na época, foi assassinado pela ditadura militar, e também o jornalista Vladimir Herzog, aquele cuja cena é famosa, que teria se enforcado com a própria gravata, também foi assassinado pela ditadura militar, antes, é claro, de ter sido, o que, galera, bastante torturado. Então fiquem de olho nessa história da ditadura militar e fiquem de olho também, meus amores, nos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Beleza? Então encerramos aqui nosso Veras News com 10 assuntos. Em breve terá mais. Agradecer aqui ao Renato, a Diferencial Vídeo, por esse trabalho maravilhoso aqui que foi feito. Tá bacana? Um grande beijo, principalmente para minha esposa, Fátima, que está fazendo aniversário hoje. Não posso falar a idade dela aqui, senão ela me mata, galera. Beijo, meu bem. Tá lá. Feliz aniversário. Um abraço, gente. Até mais.